Vamos então para o nosso caso clínico. Vamos. A endocrinologia é uma especialidade essencialmente ambulatorial, mas dessa vez a nossa paciente está internada. Patrícia é uma mulher, 29 anos, com diagnóstico de hipertensão desde os 24 anos e está internada por um quadro de hipocalemia. No momento, ela está em uso de losartana, 100 mg dia, amlodipino, 10 mg dia e atenolol, 50 mg dia. Já fez uso de hidroclorotiazida, 25 mg, mas foi suspensa após episódio de hipocalemia. Então já é a segunda vez que ela tem hipocalemia. A primeira foi induzida por diurético e agora espontânea. E nega investigação prévia quanto à possibilidade de uma hipertensão secundária. Eu quero saber inicialmente, Patrícia, é se essa paciente tem indicação formal de rastrear hiperaldosteronismo primário e a gente já aproveita para comentar quais são as indicações de rastreamento de hiperaldo primário. Então, veja, é uma paciente de 29 anos que é hipertensa desde os 24. Mesmo que eu não tivesse aqui no podcast de hiperaldo, tivesse no podcast de hipertensão, por exemplo, a gente já ia chamar a atenção do diagnóstico de hipertensão dessa paciente abaixo de 40 anos. A gente sabe que assim, com essa questão da epidemia da obesidade, a gente tem mais pacientes com hipertensão essencial mesmo, mais jovens, até por conta da obesidade. Mas aqui, se eu estou falando de uma paciente que não tem obesidade e uma paciente que começou com hipertensão desde os 24 anos, eu preciso atentar para ser causas secundárias, né? Desde medicamento, que o principal geralmente vai ser anticoncepcional, que nem foi relatado aqui. E aí todas as causas de hipertensão secundária que mereceria, eu acho que já tem. Se não tem, depois a gente grava. Um podcast sobre um podcast só disso, de causas de hipertensão secundária. E aí, ok, só que aqui nesse contexto ainda mais, é uma paciente que tem hipocalemia. Aí isso acende todos os sinais vermelhos, né, que essa paciente possa e deva ser rastreada para hiperaldosteronismo primário. Então, só lembrando, né, para quem está escutando a gente, às vezes não está muito lembrado direitinho da fisiologia, a aldosterona, ela vai ser um hormônio produzido ali na adrenal, cuja função o que ela vai fazer ali de mais claro no rim é promover a reabsorção de sódio e excretar potássio. Então, o paciente vai ter mais sódio circulando, entre aspas, por isso, dentre outras coisas, que vai aumentar o volume circulante e vai dar hipertensão, e vai eliminar potássio pelos rins. Então, é um paciente que vai tender a fazer hipocalemia, mas nem sempre. Então, você não deve esperar que apareça a hipocalemia para só assim você rastrear o hiperaldo, porque aí você vai deixar de rastrear um bocado de gente. Mas se você tem a hipocalemia, está na sua cara. Ela está muito específica. Ela está lendo o livro para você, então ela está mandando você rastrear hiperaldo. Isso independente ou não do uso de diurético. Boa. Então, muitos pacientes usam hidroclorotiazida, e isso não é uma razão, só porque ele usa hidroclorotiazida, todo paciente vai fazer hipocalemia? De jeito nenhum. Então, se ele faz hipocalemia mesmo em vigência de diurético, ainda assim é uma hipocalemia que deve ser valorizada e deve chamar atenção para o diagnóstico geral, né? Certo. O que eu acho interessante é que, então, a gente tem essa indicação formal, né? Hipertensão com hipocalemia. Sim. E tem uma indicação que chama muito a atenção, que é baseada no nível de pressão apenas, sim, né? Porque por essa indicação, centenas de pacientes aí... Quase todo mundo. Tem indicação de ser investigado e não é. Que é uma pressão sustentada acima de 150 por 100. Por 100. Então, isso, independente de quantos antipertensivos o paciente use. E se você for ver, quando a gente vai ver assim, os rastreios populacionais, nesses pacientes que têm hipertensão mais resistente, até 10% dos casos podem ser hiperaldo. Então, realmente, isso torna o diagnóstico mais sensível. Sim. Então, a rigor, se a pessoa está lá no ambulatório, por exemplo, tem alguns serviços de cardiologia que tem ambulatório de hipertensão resistente, né? Ou hipertensão de difícil controle. Todo mundo lá tem que ser rastreado para hiperaldo, certo? Boa. Então, existe um guideline, né? Que o último nem é tão novo assim, mas é o que a gente segue ainda, da Endocrine Society, que dá algumas situações clínicas em que merece o rastreamento de hiperaldo. Uma delas é essa, né? Uma hipertensão mantida acima de 150 por 100. Perfeito. E aí, falando em hipertensão resistente, se o paciente de fato tem critérios para hipertensão resistente, né, pressão maior que 140 por 90, já em uso de 3 drogas, sendo uma delas um diurético, ou seja, paciente com terapia otimizada, pressão fora do alvo, também tem indicação de rastrear hiperaldo primário. Sim. Ou ainda, se ele está com 4 drogas
conseguindo manter a pressão controlada. O paciente está precisando de muita medicação para poder controlar. Também tem indicação de rastrear hiperaldo, né? Além dessas indicações, então, todo paciente que tenha hipertensão na vigência de um incidentaloma adrenal, a gente já falou isso no podcast incidentaloma, é uma situação menos corriqueira, né? Todo paciente que tenha hipertensão e que tenha uma história familiar de um evento cerebrovascular muito precoce. Então, é um paciente hipertenso, mas que teve na família alguém que teve um AVC antes dos 40 anos de idade. Então, é uma coisa a ser perguntada, porque pode ser que esse paciente faça parte do raro grupo ali de causas de hiperaldo de origem familiar, umas origens genéticas mais raras. Outra coisa muito comum, que é a indicação, paciente que tem hipertensão e tem apneia do sono. Sim, também deve rastrear. E o mais óbvio, se tem hipertensão e tem uma história familiar de hiperaldosteronismo primário, né? E aí eu acho que a gente cobriu todas as indicações de hiperaldo, de quem merece rastreio de hiperaldo, né? Perfeito. Então, e aí outra coisa que também vale a pena lembrar é que, assim, o que às vezes a gente vê muito esse conceito, assim, quando tem um paciente com hipertensão muito descontrolada, eu tenho a impressão que as pessoas não especialistas até lembram primeiro do diagnóstico de feocromostoma, até do que hiperaldo, né? Uma coisa muito florida, né? Quando você vê aquele paciente, puxa, um paciente super hipertenso, a pressão que não controla, geralmente as pessoas pensam primeiro em feocromostoma. Mas ele é bem mais raro do que o hiperaldo. Segundo, os pacientes até podem ter hipertensão, assim, descontrolada, mas geralmente a hipertensão do feocromostoma, assim, a hipertensão crônica, não é tão difícil de ser controlada e via de regra, a hipertensão do hiperaldo, ela é uma hipertensão mais tônica, mais mantida e mais alta, mais difícil de controlar mesmo com múltiplas drogas. Então, sempre que vi esse quadro de hipertensão resistente, vale a pena colocar ali o hiperaldo como primeira doença endocrinológica a ser descartada. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.